tríplice mensagem angélica é o último toque de alerta e advertência que Deus está dando ao mundo caído pelo pecado. Irmãos, Deus vai reunir um exército de pessoas para pregar essa mensagem do alto clamor, para produzir uma grande intensificação da pregação do Evangelho. E a palavra profética diz que a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Quando esse período do alto clamor acontecer, vai haver milagres e prodígios extraordinários sendo operados. E a profecia diz que vai haver do lado de Satanás e vai haver do lado de Deus. E é preciso tomar muito cuidado, porque, meus queridos, o evangelho de Satanás, ele é um falso evangelho e ele é sensacionalista. Vocês já pegaram o jornal e viram o anúncio do culto da fé, da cura, não é? Eu fiquei surpreso que quando eu era pastor em Massachusetts, tinha uma religião lá da igreja, acho que a Assembleia de Deus Renovada, uma coisa assim, nunca tinha nem ouvido. Eles estavam dizendo assim que era para vir para o culto da fé, que Deus ia botar um dente de ouro na boca dos fiéis. Eu fiquei surpreso, e depois eu vi comentários que alguns foram lá e saíram com um dente de ouro na boca. Eu não sei como foi que aquilo aconteceu. Satanás está fazendo milagres e prodígios por aí para tentar enganar. E a Bíblia diz que, se possível, vai enganar até quem? Os escolhidos. É por isso que nós temos que estar com a nossa fé alicerçada. Meus queridos, a única coisa que nós precisamos para participar do alto clamor é que o povo que se chama pelo meu nome desperte as suas consciências adormecidas e se tornem receptáculos do poder divino. Nunca houve uma necessidade onde o povo do advento estivesse tão necessitado de receber o poder de Deus na sua vida. E para que nós possamos receber esse poder que vai nos habilitar a participar dessa obra, desse alto clamor da pregação do Evangelho, há duas coisas básicas que, como cristão, nós precisamos ter. A primeira delas é a santificação. Santificação. Meus queridos, a santificação é a base do crescimento espiritual. É o elemento chave para que o poder de Deus seja derramado. Nós precisamos crescer na nossa experiência cristã com Deus. É essa falta de crescimento espiritual que está mantendo a igreja nesse estágio de mornidão que a mensagem da igreja do Laodiceia fala. Vocês sabem que, se vocês que são pais têm um bebê e o bebê vai fazendo 4 anos, 5 anos, 6 anos e o bebê não cresce, e o bebê está com 7 anos e não cresce, o que é que você faz imediatamente? Você leva o bebê para o médico. Você procura a tua criança e leva para o médico. Você fica preocupado, você fica afligido, alguma coisa está errada. O crescimento é uma coisa básica da vida. Nós temos alimento na mesa porque as frutas crescem. Nós temos alimento na mesa porque as verduras e os legumes crescem. Tudo na vida é a base do crescimento. O êxito e o sucesso da vida depende do crescimento. A gente vem crescendo, vai estudando, vai pulando de grau, finalmente se torna um profissional, finalmente aprende a dirigir automóveis. A vida é um crescimento. A gente vai crescendo. E quanto mais você crescendo, você vai amadurecendo e vai experimentando a vida. E é bom a gente ter experiência, não é? É bom a gente ter experiência. Eu me lembro a primeira vez aqui na América, quando eu cheguei nesse país, eu fui abastecer o carro numa bomba de gasolina. Eu nunca fiquei tão nervoso na vida. Eu não consegui botar gasolina. É uma bomba muito complicada. Vocês sabem, tem umas bombas de gasolina muito complicadas. A gente vinha do Brasil, acostumado com os frentistas, botar gasolina no tanque do carro, nunca tinha ido ir para a bomba. Né? Aquele dia eu descobri que o trabalho de frentista às vezes não é tão fácil quanto a gente pensa. Né? Mas é interessante. Hoje eu paro em qualquer gas station e vou aí, boto a gasolina, mesmo as bombas eletrônicas agora já não há mais problema. Mas como é bom a gente ter experiência e conhecimento e agora a gente não passar por esses problemas. Coisa interessante. Alguns passaram por coisas semelhantes de chegar no banheiro e não ter torneira para abrir, ter que lavar as mãos. Vocês sabem do que eu estou falando.
Meus queridos, crescer, a santificação é uma coisa básica para a vida cristã. E o gozo da vida cristã está nesse crescimento, nessa experiência com Deus a cada dia. E quando a gente começa a crescer na experiência com Deus, a gente começa a ver os milagres de Deus na nossa vida. Nós começamos a ver o poder de Deus sendo manifestado e derramado na nossa vida. E a nossa confiança vai aumentando. A santificação é um requisito básico para aqueles que querem participar do alto clamor. Só vai participar do alto clamor aqueles que estiverem com a vida santificada. E nós precisamos buscar esse crescimento espiritual. A segunda coisa que precisamos é ação. Ação é fruto da santificação. A mornidão espiritual nos leva à inércia espiritual. E meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque facilmente a igreja pode se transformar num clube social. Facilmente a nossa igreja, ela se transforma num encontro de amigos. E nós precisamos compreender que Deus nos chamou como igreja para uma missão que temos a realizar. Uma missão que tem que ser feita pelo Espírito. Uma missão que tem que ser realizada pelo poder de Deus. Uma missão que por nós mesmos nós não podemos realizar. Infelizmente, pouco a pouco nós estamos perdendo a visão dessa missão de pregar o Evangelho, de salvar pecadores. Eu sempre gosto de mencionar Josué capítulo 3, versículo 5, quando diz que o povo de Israel chegou às margens do Jordão para fazer a travessia. E a mensagem de Josué foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante que quando a gente faz uma analogia, a gente vê o deserto e na entrada do deserto está o mar vermelho. E Deus fez o milagre do mar se abrir e o povo passou em seco. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, a gente vê agora um rio. E a gente vê novamente o mesmo milagre da entrada na saída. O rio se abre e a gente passa em seco e entra na terra prometida. O mar vermelho é a perseguição da igreja apostólica. O cristianismo acabou de ser formado e entrou nessa missão da pregação do Evangelho pelo deserto do pecado. E agora o rio Jordão da crise final é a outra perseguição que a igreja vai passar. E jovens, vocês foram chamados para esse tempo. Os jovens de Deus foram chamados para estarem habilitados e preparados para fazer essa travessia do Jordão da crise final. Para se levantarem em nome de Jesus e realmente fazer a bandeira do príncipe Emanuel ser desfraldada nessa grande batalha final que será travada, que é a batalha do Armagedon. No sábado nós vamos estudar a respeito da batalha do Armagedon. Meus queridos, Deus espera uma frente unida, preparada para ir à luta e à batalha contra o mal. Nós não podemos fazer essa obra do alto clamor sozinho, unicamente pelo poder do Espírito de Deus. Nós precisamos do anjo de Apocalipse 18 e do seu poder e da sua autoridade para pregar essa mensagem e iluminar a terra com a glória do Senhor Deus. O alto clamor da pregação do Evangelho é fruto do poder de Deus na vida de cada cristão. É fruto do poder divino em nossa vida. É fruto do derramamento do Espírito Santo. Zacarias 4,6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante que a mensagem do alto clamor, ela tem um contexto específico. Porque o anjo, quando voa pelo meio do céu, diz que vem uma outra voz grande, que vem e diz assim: sai dela o quê? Sai dela, povo meu. É como se Deus estivesse fazendo uma convocação para que os filhos dele saíssem de Babilônia, que os filhos dele saíssem do caminho errado em que estão. Esse vai ser um período, e é interessante que isto vai acontecer exatamente nesse período entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Exatamente aqui. Vai ser o último chamado. A igreja adventista, quando saiu o decreto dominical, ela vai se desfazer. A igreja adventista